Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores fazem visita técnica na linha amarela. Diariamente, 100 mil veículos passam pela via expressa e o valor arrecadado chega a R$750 mil por dia. CPI das enchentes ouve presidente da Conlurb. O que a gente está percebendo aqui é que há, sim, muitos recursos para a questão do recolhimento do lixo, mas que existem ainda deficiências a serem sanadas. E em outra CPI, representante de empresa participante da licitação de camarotes da Prefeitura presta depoimento e aumenta as dúvidas dos parlamentares sobre supostas irregularidades. Cada reunião surgem novos personagens e isso está virando uma bola de neve. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando da vistoria realizada por vereadores na linha amarela. Além de percorrer trechos que passaram por obras, os parlamentares ouviram funcionários da concessionária que administra a Via Expressa. A CPI pretende convocar técnicos da Prefeitura para confrontar as informações recebidas nesta quinta-feira. Na visita técnica à linha amarela, os integrantes da comissão percorreram os trechos da Via Expressa onde foram realizadas intervenções urbanísticas. Entre elas estão a construção de uma baia no bairro da Gardênia Azul e de obras de drenagem no início da Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. A comissão investiga possíveis irregularidades no contrato de concessão da linha amarela à iniciativa privada. A Prefeitura já pediu a suspensão do pedágio por 19 meses no sentido do fundão. O motivo alegado pelo município é a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro da concessão. A Prefeitura cobra cerca de R$225 milhões relativos a uma obra feita em 2010, que teria tido sobrepreço comprovado por engenheiros e em delações feitas por fiscais. Diariamente, 100 mil veículos passam pela Via Expressa e o valor arrecadado chega a R$750 mil por dia. Esse é um número diverso da Prefeitura, que são cobrados por dia, em média, 100 mil automóveis, mas transitam pela via 300 mil automóveis, né? Inclusive, assim, na previsão de obras, havia previsão, por exemplo, de obras na Salvador Allende, Viaduto de Bom Sucesso, que não tem nada a ver com a linha amarela. Na prática, o que se configura é que quem está passando pela linha amarela está pagando, ou estaria pagando, por obras que não tem nada a ver com a via. Agora, a CPI pretende ouvir os técnicos da Prefeitura para confrontar as informações apresentadas pelos funcionários da concessionária da linha amarela. É importante ter as dúvidas que se tinha. Eu posso até dizer, parabenizar a Lança, até pelo serviço de preservação, o serviço de prevenção, a pista maravilhosa, as dúvidas que tinha nesse sentido, com certeza está esclarecido. Tem alguns detalhezinhos, o valor, a quantidade de carro passa por aqui, que está na dúvida, o que se fatura dentro do mês em si, que eles disseram que tem como passar isso para a gente. Vamos aguardar esse relatório deles para a gente fechar, como o presidente falou, a gente encerrar a CPI. Nós temos que primeiro fazer uma reunião da comissão para analisar a versão deles, mas nós temos que chamar os técnicos para poder nós discutirmos qual a posição que nós vamos tomar com relação a essa CPI.
A CPI criada para investigar a situação de túneis, viadutos e passarelas já tem a composição definida. Os nomes foram escolhidos durante a reunião de instalação da comissão. A reunião foi rápida e serviu para definir o presidente e o relator dos trabalhos. O vereador Raimon, que foi quem propôs a CPI, ficará na presidência. Já o parlamentar Átila Alexandre Nunes estará à frente da relatoria. O que nós podemos perceber é que a Prefeitura não está cumprindo com os investimentos necessários para fazer a prevenção de acidentes, manutenção dos túneis, dos viadutos, o que é seríssimo. O carioca fica muito preocupado, né, com a real situação dos nossos viadutos, túneis, etc. E daí a necessidade dessa CPI fazer uma investigação profunda nesses investimentos de manutenção. O próximo encontro está marcado para o dia 13 de junho. Os parlamentares vão definir um cronograma de atividades. A CPI foi criada para investigar a situação dos túneis, pontes e viadutos da cidade. No último dia 17, um trecho do túnel acústico Rafael Mascarenhas, na Gávea, desabou. Ninguém ficou ferido. O Rio de Janeiro tem o que a Prefeitura chama de obras de arte, né? Que são viadutos, túneis, passarelas. E nós sabemos que o prefeito Marcelo Crivella tem usado muito poucos recursos para a manutenção e conservação desses equipamentos. E esses equipamentos são frequentemente, todos os dias, em todos os momentos do dia, são usados pelos cariocas que precisam ter segurança. Quando tivemos ali aquele desabamento, aquele parcial desabamento no túnel acústico, Rafael Mascarenhas, aquilo chamou a atenção, acendeu uma luz amarela e de que a gente tem a obrigação, como parlamentares, como homens públicos, nós temos a obrigação de fiscalizar o prefeito e, portanto, de dar ao carioca uma sensação de maior segurança quando ele usa esses equipamentos. Também participam os vereadores Zico Bacana, Eliseu Kessler, Paulo Pinheiro e Matheus Floriano. Temos que estar atentos, saber qual o investimento que vai ser feito, que já foi feito, que foi provisionado. E essa CPI é de suma importância para estarmos cuidando disso, porque envolve também vidas para a gente é de suma importância. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram e aprovaram em primeira discussão o projeto de decreto legislativo que trata da transferência do COR, Centro de Operações do Rio. Alguns órgãos como Defesa Civil, Colurb, Rio Águas, tem que fazer parte desse guarda-chuva que é o COR, que trata da cidade, dos problemas da cidade, e tem que ter essa interface com todos os órgãos. Então, é mais do que justa a proposta do vereador Tarcísio Mota que esses órgãos estejam dentro do COR. Eu acho que essa Câmara hoje deveria dar um recado para o prefeito de que essa não é uma ideia que nasce de um vereador. É uma ideia que vem a partir de uma compreensão de uma CPI e que hoje tem a compreensão de uma grande maioria da Câmara de Vereadores. Porque eu acho que essa questão aqui não é um projeto para infligir uma derrota ao prefeito, muito pelo contrário, é uma compreensão em relação à urgência de que o COR não seja desestruturado e seja fortalecido para o papel que ele exerce na cidade. Eu não vejo isso como um requerimento de oposição ao governo, eu vejo isso como um movimento pró-cidade do Rio de Janeiro, pró o que já deu certo. O vereador Dr. Marcos Paulo falou sobre o recurso apresentado por ele contra o despacho de indeferimento de constituição de CPI para apurar indícios de fraude em contratos da SUBEM, Subsecretaria de Bem-Estar Animal. O recurso foi votado e rejeitado. Pelo menos 8 contratos com dispensa de licitação desde janeiro de 2017 até agora tinha indícios de fraude e que mereciam uma apuração de forma isenta e uma apuração detalhada. E é claro que nós entendemos que isso é uma manobra política, a gente não vai se deixar levar por essa manobra. Nós já demos entrada com uma representação no Ministério Público, entregamos direto na mão do secretário do Procurador-Geral de Justiça. Vamos judicializar esta manobra para não deixar instaurar
A CPI... Durante a sessão, o vereador Raimon fez um alerta aos vereadores sobre a situação do Conselho Tutelar do Rio de Janeiro, onde 4 conselheiros tutelares tiveram seus mandatos cassados. 4 conselheiros tutelares tiveram seus mandatos cassados na região de Jacarepaguá, numa tentativa de calar aqueles que verdadeiramente trabalham na defesa de crianças e adolescentes. Então, é um fato muito grave. O vereador Leonel Brizola, presidente da Comissão de Criança e Adolescente, já está a par disso, tomando as providências, sabemos disso. Mas eu queria pedir a atenção dos vereadores, de todos os vereadores. Os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT. E pela segunda vez, a presidente da Rio Luz não comparece à reunião da comissão especial criada para acompanhar e monitorar o processo de parceria público-privada da Prefeitura com a distribuidora de energia elétrica do município. É lamentável que pela segunda vez o convite não foi respondido a contento, já que não houve a presença. Esse processo já está caminhando, então a gente precisa ter os esclarecimentos necessários, acho que a população precisa saber se isso vai realmente ser vantajoso ou não. E a comissão agora, a gente já tinha elencado algumas propostas para possíveis alterações na lei das PPPs, né? E acho que é importante que a Câmara participe desse processo, porque a gente representa a população, que é quem vai ser impactada, seja positivamente ou negativamente, quando isso vier à tona. E você vai ver no próximo bloco. CPI houve representante de empresa participante de leilão de camarotes da Prefeitura na Sapucaí. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O presidente da Conlurb prestou depoimento nesta quinta-feira na CPI das enchentes. O repórter Renato Chapot tem as informações. O presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, foi o único ouvido nesta sessão da CPI das enchentes. Tarquínio de Almeida falou sobre a estrutura e os recursos da empresa, a coleta do lixo e o trabalho depois dos temporais. Ele fez um raio-x da Conlurb, disse que a empresa tem 3.000 funcionários na área administrativa e 13 engenheiros florestais. Veículos são cerca de 1.000. A CPI também quis saber como anda a coleta de lixo nas favelas. Segundo a vereadora Tereza Berger, suplente da comissão, a verba gasta nas comunidades vem caindo. Em 2009, foram gastos 44 milhões. Em 2018, 15 milhões. E até junho deste ano, 7 milhões de reais. Nós fizemos investimentos consideráveis em equipamentos compactos para atuar justamente em comunidades. Será que esse investimento está sendo considerado na verba de comunidade? Então a gente precisa reestudar esse PT, reestudar essa disponibilidade orçamentária e verificar se todos os investimentos estão sendo considerados na verba de comunidade. Mas a vereadora Tereza Berger não gostou muito da explicação. Na Maré não existe nenhum contrato de trabalhador comunitário, o que é lamentável, porque já chegou a ter 130 trabalhadores comunitários, porque a Maré é imensa, ela começa em frente à Fundação Oswaldo Cruz e termina na Washington Luiz. Claro que eu não fiquei satisfeita, mas eu acho que, como eu coloquei no final, a Conlurb ela tem um papel muito importante na vida do cidadão. Esses problemas climáticos que nós temos vivido mostram o quanto a participação da Conlurb poderia diminuir, né, os problemas na cidade. O vereador Renato Cinco denunciou a falta de limpeza na região da floresta do Camboatá, em Deodoro, na Zona Norte, constatada por ele mesmo em abril. Não é privilégio, infelizmente, da estrada do Camboatá que se ouviu em termos de acumulação e o descarte inadequado de resíduos. Isso é uma luta permanente, diária da Conlurb.
Um outro tema da CPI foi a coleta seletiva de lixo, que, segundo o presidente da Conlurb, chega a 115 bairros do Rio. Eu até questionei, porque no meu bairro, eu moro no Flamengo e não acontece. E até pedi ao presidente se ele achasse importante. E na minha casa, porque na minha área de serviço, tem 3 latas de lixo. Eu tenho 3 latas diferentes para cada tipo de lixo. E eu já vi várias vezes, inclusive, não foi uma nem 2. Passa o caminhão do lixo e misturam todo o lixo. O bairro do Flamengo tem coleta seletiva e alguma coisa está acontecendo que a vereadora não está sendo assistida, outro dever de casa. Porque não é possível, se a gente já está em 115 bairros e ter uma moradora do Parque do Flamengo, do bairro do Flamengo, reclamar de coleta seletiva. A vereadora Rosa Fernandes cobrou a Conlurb sobre o uso do helicóptero para monitorar lixo em áreas de risco. A vereadora disse que a empresa não tem aproveitado o tempo disponível do helicóptero da prefeitura. Tarquínio de Almeida alegou que a Conlurb usa drones e prometeu investir nos sobrevoos de helicóptero. O que nós temos feito para monitorar esses pontos críticos? Não com voo de helicóptero ainda. Mas nós temos drones que, quando nós não temos interferência do setor informal aí, da segurança, nós fazemos sobrevoo com o nosso drone e mapeamos esses pontos críticos para programação da remoção desses resíduos. O que a gente está percebendo aqui é que há, sim, muitos recursos para a questão do recolhimento do lixo, mas que existem ainda deficiências a serem sanadas, na questão da coleta seletiva, na questão do atendimento, sobretudo, às comunidades, às favelas cariocas. Aqui nós temos um problema real, ou seja, que é preciso ter algum tipo de planejamento para substituir aquele programa que foi exitoso dos garis comunitários e que, na verdade, serviam como um elo de ligação da empresa com a própria comunidade, para que a gente possa resolver alguns gargalos da atuação da própria Conlurb, que tem relação com o objeto dessa CPI, que é a questão dos efeitos dos eventos climáticos extremos. Já a CPI, que apura supostas irregularidades no leilão de 2 camarotes da Prefeitura no Sambódromo, ouviu o representante de uma das empresas participantes. Gilvandro Matos, sócio da JGL Comunicação, depôs na qualidade de testemunha e compareceu com um advogado. Ele foi convocado para demonstrar o papel da empresa na licitação do camarote da Prefeitura no Sambódromo e a relação dela com as outras participantes. Trouxe mais dúvidas. Ele não conseguiu explicar por que acompanhou o vencedor em reuniões na Prefeitura, apesar de ter perdido a disputa. Outros pontos que mereceram a atenção dos parlamentares são o fato de o nome de Gilvandro aparecer como responsável pelas vendas dos ingressos em um site na internet e a participação da família no camarote no Carnaval. A explicação não convenceu os vereadores. O vereador Tarcísio Mota aponta coincidências que ainda não foram esclarecidas e discordâncias entre o que Gilvandro falou na CPI e o que declarou em uma sindicância da Prefeitura. Segue o grande mistério desse camarote, em que todo mundo se conhecia, quem era supostamente concorrente entre si, e depois todo mundo prestou serviço um para o outro, e tudo numa grande coincidência. Isso a gente precisa esclarecer melhor, é muito estranho, é um ativo público, e nós precisamos ter responsabilidades e entender de fato quem é que saiu beneficiado com essa situação de um bem público da população da cidade do Rio de Janeiro. A CPI vai realizar uma reunião na próxima quarta-feira para analisar todos os depoimentos e decidir quem será convocado e os próximos passos da comissão. Não está descartada uma nova convocação. Quando nós buscamos o conjunto dos depoimentos dados por tantas e tantas testemunhas, o que chama muita atenção é que vários desses depoimentos são incoerentes. Inclusive, existem versões que não batem. Então, daí a necessidade da Comissão Parlamentar de Inquérito de chamar para uma cariação algumas dessas testemunhas, já que os seus relatos, em alguns pontos, eles não se sustentam. A comissão investiga suposto favorecimento nos leilões dos camarotes da Prefeitura no Carnaval de 2019. O valor mínimo estipulado para o lance inicial, de R$ 500 mil, foi reduzido em 75%, tendo sido arrematado por R$ 125 mil. A vereadora Rosa Fernandes
defendeu um freio de arrumação na comissão, para que os novos nomes, documentos e fatos sejam analisados com calma pelos vereadores. A cada reunião surgem novos personagens e isso está virando uma bola de neve e uma CPI sem fim. Por essa razão, na próxima quarta-feira, nós resolvemos dar uma paralisada e fazermos uma reunião de trabalho para voltarmos os nossos holofotes para o foco da CPI e definirmos se temos necessidade de convocar novos personagens, novos elementos, para que sejam esclarecedores daquilo que a gente quer verdadeiramente levantar. Então, tem sido reuniões extremamente ricas de informações, precisamos peneirar essas informações e manter o foco do trabalho. Construção do Museu do Holocausto é tema de audiência pública na Câmara do Rio. Frente Parlamentar discute proposta que obriga clubes a realizar matrícula escolar e acompanhamento de crianças e adolescentes a eles vinculados. Ex-subsecretaria de Comunicação do Governo, Marcelo Crivella, presta depoimento à CPI dos camarotes. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do INEA, Cláudio Barcelos Dutra. E o plenário da Câmara do Rio foi tomado por escoteiros. Foi durante uma homenagem a Rubem Tadeu Perlingeiro, membro do Comitê Escoteiro Interamericano. Na plateia, sorrisos inocentes. São crianças voluntárias a praticar o bem e o companheirismo. Os jovens do Grupo Escoteiros do Brasil foram homenageados com moções pelo vereador Marcos Paulo. No evento, Rubem Tadeu Perlingeiro recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, maior condecoração da Câmara do Rio. Ele é o responsável por criar uma parceria do escotismo do Brasil com a campanha da ONU Mares Limpos. O mar não está para plásticos. Essa parceria com a ONU Meio Ambiente foi uma forma de engajar os escoteiros na campanha Mares Limpos, que a ONU vem desenvolvendo, a ONU Meio Ambiente vem desenvolvendo desde 2017, porque estudos apontam que até 2050, se nada for feito, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então, a partir desses dados alarmantes, nós engajamos o escotismo nessa campanha e criamos, em parceria com a ONU Meio Ambiente, a insígnia Mares Limpos. Preservar o meio ambiente é uma forma de preservar a vida humana, as condições de vida dos seres humanos e dos animais. Então, na verdade, tem tudo a ver e a gente precisa investir na garotada, que eles são realmente o futuro, não só do nosso município, mas do nosso país. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.